Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Estamos hoje na segunda parte do prólogo do quarto evangelho. Nós vamos tratar dos temas que estão em João, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 14. Nós já fizemos a primeira parte na nossa última aula. Entendemos que são 3 ciclos que nós vamos estudar. Eu quero iniciar esse vídeo dizendo a você que está chegando hoje pela primeira vez no nosso canal, não deixe de se inscrever, de dar o seu like, o dislike, colocar as notificações aí e partilhem, façam com que este canal chegue cada vez mais a pessoas que tenham interesse no estudo bíblico. Bom, quero também deixar aqui o meu grande agradecimento a todos os nossos colaboradores, aquelas pessoas que incessantemente nos incentivam a manter esse canal em atividade. Bom, eu quero agradecer de maneira especial a professora Ana Lúcia Scapim, também Márcia Aparecida Miguel Zepone, ela que é terapeuta, tem um Centro de Orientação Teológica Existencial. O contato está aqui na descrição do vídeo, juntamente com o material desta aula e a bibliografia. Bom, gente boa, vamos dar sequência ao nosso estudo do prólogo de São João, versículos 1 a 18, hoje nós vamos estudar os 6 ao 14. Nós vamos fazer esta conclusão para concluir o nosso estudo sobre o Evangelho. Nós já estamos aí há 22 semanas estudando o prólogo de São João, e o prólogo não, o Evangelho de São João, desculpa. E o nosso estudo de hoje começa no versículo 6, a seção do meio do prólogo. E posso dizer que existem diferenças muito importantes entre a parte introdutória, do 1 ao 5, e esta parte agora. No primeiro verso, nós temos a palavra logos, traduzida comumente como verbo. Daí vem aquela expressão que faz parte até mesmo da liturgia, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas a palavra, como já expliquei na última aula, logos, ela tem um sentido muito mais amplo e muito mais profundo para a teologia de São João. E é apresentado como uma forma temporal, ou seja, ela tem um contexto de uma linguagem apocalíptica. Ou seja, na segunda sessão, esta palavra, ela tem uma nuance de fazer memória à história da salvação. Ou seja, na história da salvação, o verbo se manifesta, o logos se manifesta. Então, o primeiro verso é apenas uma breve referência à reação das trevas que ficaram no versículo 3 e 4. Trevas e luz. O logos é aquilo que se manifestou como luz, mas as trevas não a compreenderam. Agora nós estamos fazendo menção disso, mas no ponto de vista de que esta palavra, este logos, este verbo está no mundo, está presente no mundo, ele faz parte da história. E como faz parte da história, nós vamos ter, ele se torna objeto da nossa fé, objeto da nossa caminhada. E nesta segunda sessão se desenvolvem declarações muito importantes, relativas às respostas e aos objetos da fé. Esta segunda grande sessão compreende 4 movimentos. Então, o primeiro movimento é o começo histórico. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz. E aqui, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. O segundo movimento é o Logos, que é a verdadeira luz. Esse Logos, verdadeira luz, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. No terceiro movimento, nós temos a resposta do homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, não o compreendeu. Veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Mas todos aqueles que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E no versículo 13, os quais nasceram do sangue, não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus.
E aí o quarto movimento, né? Todo o verso mostra o mistério do Logos feito carne. E o Logos se fez carne. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. E nós vimos sua glória. E a glória que o Filho único recebe do Pai, cheio de graça e de verdade. Com este versículo começa a terceira sessão, né? O discurso retoma novamente o início, como por João Batista. Então, a segunda sessão do prólogo apresenta um evento histórico, que seria qual? A revelação de Jesus Cristo, a eterna palavra do Pai, o Logos eterno, o Verbo de Deus, que se tornou homem e entrou em um diálogo de amizade com a humanidade. E aí, nós vamos fazer agora, movimento a movimento, a compreensão do que profundamente a teologia de São João quer nos dar como chave de leitura, porque faço memória do que disse na última aula. O prólogo de São João é uma ferramenta de leitura para entendermos o Evangelho. Aqui são dados os conceitos com os quais a gente vai compreender o Evangelho. Por isso foi muito importante o estudo que nós fizemos, capítulo a capítulo, versículo a versículo do Evangelho. Porque uma vez que nós fizemos essa leitura do Evangelho, ou seja, da história, agora nós temos as chaves, e essas chaves vão fazer com que nós releiamos o Evangelho de uma maneira muito mais profunda. Faço aqui uma memória e uma, como posso dizer assim, um alerta muito importante. Que alerta é esse? Para que nós entendamos que, quando formos ler o Evangelho de São João, devemos usar as ferramentas que ele nos dá e entender os conceitos da maneira que ele compreende isso. Então, primeiro movimento. O segundo verso evoca o ministro profético, que é João Batista. E ele é descrito como uma testemunha. O homem que veio para prestar depoimento. Ou seja, o tema volta ao zero. Então, ainda é o começo, mas agora não é mais o princípio absoluto que falava a primeira parte, mas é o princípio da relação histórica, de Deus com a história. Os acontecimentos históricos agora são revelados. Existe um contraste com a primeira parte nesse ponto, que não é o princípio original, é o princípio histórico. Então nós temos essa mudança. O Logos era o verbo a ser substituído pelo verbo que nós temos aqui, o Logos, né? Essa palavra, ele se torna a mensagem mais clara, porque ele tem não mais uma ligação com esta origem, mas com o início da história. Então, João é aquele que dá testemunho de que o Logos se manifestou na história. Então nós temos assim, isso aqui é muito importante saber, porque isso é próprio de São João. Só para vocês terem uma ideia, o verbo testemunhar aparece uma vez em Mateus, nunca no Evangelho de São Marcos, uma vez no Evangelho de São Lucas e 33 vezes no Evangelho de São João. O verbo testemunhar. O verbo testemunhar, ele tem uma força muito grande. E João Batista é o que está a testemunhar. Ele que é chamado a testemunhar. E também o substantivo testemunho. Em Mateus não ocorre. Em Marcos, uma única vez. Em Lucas, 14. E em São João, 33 vezes novamente. 33 vezes aparece a palavra testemunhar. Testemunho, desculpa. Então, essa estrutura teológica de João, nessa estrutura teológica de São João, o testemunhar serve para mostrar a credibilidade de Jesus. E quem dá essa credibilidade? O profeta, o Batista. Ele, como testemunha, ajuda o mundo, ajuda a humanidade a compreender, a acreditar em Jesus Cristo. E o tema desse verso, ele é antecipado na primeira parte do Evangelho, onde o Batista faz a revelação do Messias de Israel. Então, quando nós iniciamos o Evangelho, o que João está fazendo? Ele está dando testemunho de Jesus.
Então, é esse testemunhar aqui. Esse testemunhar que faz o vínculo da eternidade com o tempo. Então, a presença da figura do Batista indica o início histórico da revelação. Aquele que é princípio de tudo, agora é princípio da revelação na história. É ele que de fato revela, é ele que é Fós, é ele que é a luz. Ele é o único que traz essa vida divina aos homens, né? E o Batista não é o revelador, né? Ele pode haver uma atitude aqui para que a gente compreenda isso, né? Mas evangelizar para São João é fazer conhecer a palavra, fazer conhecer a verdade, fazer tomar conhecimento da luz. Então, João Batista foi o instrumento para que a humanidade possa acreditar. Mas a humanidade aqui, entenda-se, o povo de Israel. Ele enfatiza que o Batista é um instrumento de revelação, mas não é uma alternativa de revelação. Os profetas, muitas vezes, eles tinham quase que, do ponto de vista do povo, um status divino, mas não é. Aqui, o Batista é aquele que veio apontar a luz, mas ele não é a luz. E é por isso que o versículo 8 enfatiza isso. Não era ele a luz, mas veio para testemunhar a luz. Então, é uma lâmpada, é um instrumento. Aquele que porta, né? Ele porta a luz, mas ele não é a luz. E aí nós estamos no segundo movimento já desta segunda parte, desta parte central. O versículo 9 é o início do segundo movimento, que é propriamente este. O tipos, o logotipos, luz. E o logos era a verdadeira luz. Ou seja, não é o que diz o versículo 8. Não é São João. Não é João Batista. Não é São João Batista. Mas é Jesus, o logos, a palavra eterna do Pai. O verbo. Ele é a verdadeira luz. Vindo ao mundo, ilumina todo homem. E aí o versículo, ele pode ser traduzido de três maneiras diferentes. Foi a verdadeira luz que ilumina cada homem que veio ao mundo. Numa segunda tradução, a verdadeira luz que ilumina cada homem vindo ao mundo estava no mundo. E a terceira tradução, foi o Logos, a verdadeira luz que ilumina cada homem que vem ao mundo. Então esta terceira tradução, para nós, no contexto de São João, é a mais adequada. Então, este Logos é reconhecido como luz, ou seja, ele se configura, ele se confunde com a luz. Então, ele indica que Cristo, luz, entra na história para iluminar a humanidade. Então, essa luz verdadeira, que se coloca ali, a luz verdadeira, não está dizendo que indica um oposto de falsa, mas define que a luz realmente, esta tem a capacidade de iluminar. É como que o sol, a lâmpada, são metáforas desta luz. Elas são espelhos dessa luz. A verdadeira luz é o Logos. A verdadeira luz é a palavra. Então, João, na verdade, ele mostra essa relação que existe entre luz e verdade. É o entendimento que Cristo é a revelação divina da verdade. É a verdadeira luz. Isso significa, dentro do contexto de São João, e lembro que é muito importante que a gente faça isso, porque essas serão as chaves para a leitura de São João, Cristo foi a luz que realmente tornou conhecido Deus. Deus foi revelado através do Logos, através da palavra. E o Batista é aquele que porta a autenticidade. Ele que dá autenticidade, porque ele é o profeta que fala em nome de Deus. Ele repercute aquilo que deve ser compreendido pelos homens. Então essa é a dinâmica. E aqui o verbo iluminar se repete em São João também apenas uma vez. É um termo técnico, né, para falar esse iluminar,
é o termo técnico para falar do sol nascente, daquele que brilha pela primeira vez. Ele brilha e a partir daquele momento tudo mais se ilumina. E aí também tem implícito nessa ideia, tem a oposição entre luz e escuridão que a gente viu lá no versículo 13 e 4. Né? E no versículo 5, termina com a vitória da luz. Ou seja, as trevas não conteram a luz, não compreenderam ela, não seguraram ela. Então, esta maneira de falar de São João é muito importante. Esse uso singular de que esta luz verdadeira que ilumina agora todo homem, quando ele vai falar de todo homem, ele não está falando de todo o homem enquanto universalidade, ele está falando ilumina todo homem, ou seja, mas quando ele fala todo, não é no contexto universal, mas é que o homem todo fica iluminado. Então, cada um é iluminado de maneira total. Então, ele destaca que esse todo homem é que cada um de maneira total é iluminado. Então, esse é o contexto de São João. Esse sentido, ele é distributivo, ou seja, cada homem, à sua maneira, vai ser iluminado de maneira pessoal pelo Logos. E aí nós já estamos no terceiro movimento, que começa no versículo 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. E aí nós temos a palavra, o termo cosmos, traduzido como mundo, que tem um tom na literatura joanina com 3 ênfases de significado. Indica toda a criação, indica também a raça humana, e em alguns casos, a estrutura negativa pecaminosa existente no mundo, as coisas do mundo. Né? Só para vocês entenderem isso. Em São Paulo, essa é a vertente que vai permear o conceito de mundo, de cosmos em São Paulo. Em São João, não. Em São João, mundo é o contexto de humanidade e de criação. Então, nesse contexto, o mundo é a criação na qual o Logos ele se torna o mediador. Então, Deus se revela à criação através do Logos. Esse é o conceito de São João. O mundo não o reconheceu. Claramente, é uma questão de criação em sua totalidade, nem de criação como elemento extra-humano, nem de toda a humanidade, mas nesse contexto, o mundo torna-se restrito àquele grupo de pessoas que permitiram-se ser cegadas pelo pecado. Então, cosmos, mundo, quando no versículo ele vai significar que o Logos estava no mundo, ou seja, estava se revelando à humanidade, à criação, porém o mundo não o reconheceu. E aí ele não quer fazer isso de maneira universal. Ele está dizendo que o mundo são aqueles que se deixaram tocar pelo pecado e não viram. Novamente, como disse, vai haver aquela repetição entre trevas e luz aqui. Então, o mundo falha ao reconhecer o Logos e não consegue ver. Então, qual é a tradução desse versículo? Embora o homem seja tocado pela palavra de Deus e ela faça todas as coisas e as coisas tornem existência através do verbo, através do verbo que gera o mundo, alguns homens no mundo não compreenderam Jesus, não entenderam quem Jesus era realmente. Então essa rejeição que nós vemos nesse versículo, ela tem 2 formas de ser compreendida. Então, em outras palavras, o pecado do mundo o faz cego. Manter os olhos fechados depois de que Cristo se manifestou ao mundo, esse de fato é o verdadeiro pecado. Então, o versículo 11 vai ser essa resposta aos homens que agem dessa maneira, se fecham. E aí o versículo 11 diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E aí ele não está falando de um grupo como universal, ele está falando especificamente do povo de Israel.
Ele está se referindo ao povo de Israel, que Cristo se fez carne, habitou entre nós e veio aos seus, e os seus não o reconheceram. E isso tudo tem base no conhecimento que a gente tem dessa revelação histórica, no passo a passo que o povo de Israel fez. Ou seja, Deus visita infindavelmente o povo de Israel através de sinais. Mas quando vem o sinal, quando vem a luz, ele não absorve essa luz, ele se fecha essa luz. Ele veio e eles não o aceitaram. Os seus o recusaram. Recusaram a conhecer aquele que era próprio, que era igual a eles. Na verdade, uma parte de Israel não recebeu Jesus como revelador. Então essa é a realidade que São João deixa bem claro aqui. E aí nós vamos ter isso como ferramenta de todas as desconstruções que o Evangelho vai fazer. A desconstrução do templo, do sacrifício, das leis. Por quê? Porque ele mostra que não é mais para seguir aquilo, mas para seguir as suas palavras. Crerem nele, ele, a palavra que se fez carne. Então, ele se torna para esses um dom, um presente que foi rejeitado, um presente que foi excluído. Então a revelação do Cristo cria essa capacidade de conhecer a Deus do jeito que Deus é, porém não pode se fechar a isso. E notamos que esse acolhimento é expresso, né, de uma maneira que quando o verbo está, se faz presente a verdade, se faz presente a vida nova, e tudo toma um novo sentido. Versículo 12 e 13 vão apontar para isso. Mas todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de tornarem-se filhos de Deus, os quais não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Essa é a grande realidade desse acolher o dom, acolher a palavra, o Logos na história. Lembro que essa segunda parte faz profundamente uma réplica da primeira parte, só que a primeira é a nível universal, essa é a nível histórico. Então, o Logos, ele foi dado foi dado aos homens para que os homens se tornassem filhos de Deus. E por isso, tornem-se filhos de Deus. Então, o Logos não faz isso, não faz os homens filhos de Deus automaticamente. Como se fosse um pozinho de pirlim-pim-pim, um golpe de uma varinha mágica. Mas o Logos dá poder de se tornarem assim. Então, o objetivo do homem é ser filho de Deus, ou seja, estar em plena relação com Deus. E o verbo que revela isso. Vós sois deuses, repito, vós sois deuses. O homem, no entanto, não pode alcançar isso sozinho. Ele é incapaz de Deus se o Logos, o dom de Deus, não lhes der essa capacidade. Por isso que essa revelação ela é universal, mas ela é particular. Quando Deus revela, ele revela de uma maneira particular. E é a sua adesão a essa revelação particular que faz com que todo o seu ser se transforme. Então, ele vai fazer também uma negação tripla, que tem como finalidade enfatizar isso, a incapacidade do homem, enquanto homem, de chegar a Deus sem o Logos, sem a palavra, sem a graça. Então, não depende do sangue, ou seja, um princípio material de geração, de acordo com o pensamento do Antigo Testamento, nem da carne, e aí ele vai ser objetivamente o apetite sexual, ou seja, não é simplesmente nascer, nem da vontade do homem, que conquista através das suas forças humanas. Contudo, ele afirma enfaticamente, se torna filho de Deus apenas através da geração de Deus, ou seja, é Deus que dá esse dom. Assim, é Deus, né? Deus é quem provê este dom, e este dom tem que ser acolhido e aceito. Então, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus. Bom, por fim,
nós vamos fazer aquele questionamento. A solução para esse questionamento, então, como se tornar filho de Deus? Então, nós temos uma resposta até simples, né? Então, o nascimento de Deus envolve uma comunhão com Deus, que ela é feita através do batismo. A outra etapa é o amadurecimento, que é o crescimento espiritual que leva à plenitude da fé. E o terceiro movimento, que é para onde indica o quarto movimento que está no versículo 14, que está no topo da sessão, é abrir-se, abraçar a grande verdade que é reconhecer que Cristo é Deus. Então, o Logos era Deus e era para Deus. Então, aqui, 3 coisas a gente tem que entender. O Logos é Deus, é em Deus e é para Deus. Então, aqui a eternidade é substituída pela história, nesse segundo movimento. A divindade é substituída pela carne, mas não a carne como a dos homens. A carne, aqui, como manifestação de Deus na história. E a revelação, a terceira revelação, é seguida de uma revelação aos homens. E aí nós temos o quarto movimento, né? E esse verso começa com a frase mais importante da tradição cristã. Nós já ouvimos, ela faz parte das nossas orações cotidianas, né? Faz parte da oração, a gente diz assim, a oração do Ângelus, a gente reza usando esta fonte, né? O verbo começa com a frase mais importante dessa tradição, o versículo 14. E o verbo, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, na linguagem bíblica, o termo carne indica todo homem. Em seu aspecto terreno, a verdadeira humanidade é manifesta ao mundo. Ou seja, a verdadeira humanidade entra no mundo. E nesse sentido, João afirma que a verdadeira humanidade de Cristo, ela se apresenta e ela está presente em toda a manifestação do Cristo. Houve na história da igreja alguns movimentos heréticos que não compreendiam isso. Cristo era apenas um fantoche. Não, ele é Deus. Deus está presente na carne do Cristo, na pessoa do Cristo, na sua mais total manifestação aos homens. Não é o corpo humano, né? Não é o corpo humano, mas é o corpo de Deus. É o corpo da humanidade enquanto humanidade original. Então, essa maneira de pensar mostra que ele não tornou-se, ele manifestou o que é. Então, o Logos não foi transformado em Deus, né? A lógica aqui é muito mais profunda. Ele manifesta o que ele é. Habitou. Então o verbo vai dizer assim, e habitou entre nós. Esse habitou fez morada. Habitou habitar, o verbo habitar, em grego, do jeito que São João apresenta aqui, é o armou sua tenda entre nós. Isso faz menção ao Antigo Testamento, onde a palavra, as tábuas da aliança ficavam numa tenda. Então isso é muito interessante para a gente compreender como é que isso se organiza, se entende dentro da teologia de São João. Então João, portanto, ele quer dizer que a carne do Logos, ou seja, a sua humanidade, é a tenda dos homens. E o Logo torna-se carne da humanidade e a representa que contemplamos a sua glória. Ou seja, a terminologia litúrgica do Antigo Testamento pode nos fazer compreender profundamente isso, que chegamos a entender a profundidade da pessoa de Cristo e passamos a entender também de maneira plena quem Jesus realmente é. Então temos que especificar que esta glória é dizer que contemplamos aquilo que Deus é em meio à humanidade. Então, a glória que o Filho único recebe do Pai, isso está no versículo 14. Essa expressão significa profundamente
o contexto de glória que São João quer dizer. Ou seja, a pessoa de Jesus é descrita como gerada do Pai. E a presença de Jesus é a presença do Filho que faz essa estreita relação com o Pai e com a humanidade, que faz com que a missão do Cristo ela seja manifestar o Pai ao mundo. E quando nós lemos que e nós vimos sua glória, então quer dizer que essa missão ela foi levada a bom termo e a humanidade compreendeu que Cristo é Deus e que Deus está falando com a humanidade. E ele fala cheio de graça e de verdade. Então aqui nós temos uma entidade. É uma palavra que significa duas coisas. Porque a palavra graça, a palavra verdade, elas significam muitas coisas. Mas aqui quer dizer que Cristo manifesta na sua perfeição e na sua realidade mais plena Deus. Então, quando Jesus diz que é verdade, ele não se compara com um conceito grego, né? Mas ele fala que ele é aquele que apresenta toda a tradição, a humanidade, toda a verdade. Então, o significado dessa fórmula é que o Logos é o dom de Deus. O dom de Deus que traz dentro de si toda a verdade. Então, o Logos feito carne é toda a revelação, é completamente vida e é a palavra que é o dom de Deus para a humanidade. Então, podemos resumir o versículo 14 de uma maneira bem simples. O Logos se tornou carne, tornou-se a tenda da presença de Deus no meio dos homens. E os apóstolos contemplaram a sua presença e sua qualidade essencial, que é a de um só gerado ligado ao Pai, enviado ao Pai, já que todo Logos é dom de revelação. Foi crível, foi compreendido e foi testemunhado. E é isso aí, gente boa. Na próxima aula nós teremos a terceira parte da teologia, do prólogo, e estudaremos a reflexão sobre os versículos finais do prólogo do Evangelho, as últimas peças dessa grande chave de leitura teológica de São João. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, não deixe de se inscrever e de dar o seu like. A paz esteja convosco. Até o próximo vídeo.